A paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, vamos ler o texto da Bíblia Sagrada, que está no livro de Ezequiel, no capítulo de número 33, e faremos a leitura a partir do versículo 30. Livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 30, diz o seguinte: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e de quem bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Vamos fazer um momento de oração e, na sequência, falar a respeito da geração de Ezequiel. Este é o tema da ministração desta data. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, buscamos o direcionamento necessário para ministrar a Tua palavra, a fim de que a Tua vontade seja feita e que o Teu Espírito tenha liberdade para falar aos corações, tanto daquele que ministra, quanto daquele que é ministrado nesta oportunidade, e rogamos ao Senhor esta necessária ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. Falar a respeito do tema geração de Ezequiel. Na verdade, Deus está falando nesse texto. Se você usar uma versão onde está escrito em vermelho aquilo que Jesus fala e o que também Deus fala, e esse texto vai estar escrito em vermelho, porque é o próprio Deus quem está falando. Ele, nestes versículos, eu vou ler novamente, só que desta vez na versão viva, diz assim: filho do homem, os israelitas andam fazendo comentários sobre você, falam sobre você em rodinhas, junto aos muros e às portas de suas casas. Eles dizem: vamos, venham conosco, vamos ouvir a última mensagem do Senhor dada por Ezequiel. Eles chegam diante de ti, como costumam vir à minha presença no templo, eles se assentam e ouvem o que você diz, mas não colocam uma palavra em prática. Falam muito em amar ao Senhor, mas o seu coração só pensa em ganhar mais e mais riquezas. Você não passa de um divertimento para eles, como um cantor que canta belas canções de amor, ou como um músico que toca bem o seu instrumento. Ouvem o que você fala, mas não põem uma palavra em prática. O tempo de Ezequiel, no meio do povo de Deus, porque esse texto foi dirigido ao povo de Deus. Deus está falando com Ezequiel a respeito do povo de Deus. E nesta oportunidade, ele está destacando no meio daquela geração um povo que, apesar de ser chamado de povo de Deus, assume o estranho costume de procurar o profeta para ouvir uma mensagem. Tem o desejo de ouvir uma mensagem, eles querem ouvir uma mensagem, mas no seu coração não existe o propósito de colocar a palavra em prática. Então, isso se torna um hábito no meio daquele povo, e nesta oportunidade, Deus vai falar ao profeta Ezequiel a respeito disso. Deus que conhece o coração e sabe do que está ocorrendo, e sabe que toda aquela multidão está vindo ouvir o profeta, mas não tem a intenção de praticar a palavra de Deus. Ele fala a respeito disso. Não pretendo fazer uma longa ministração a respeito da geração de Ezequiel. Que tempo foi? Por volta do ano 597, sabemos que este profeta
é conhecido como o profeta das visões, e existe todo um período que, para ser exauriente a respeito desse tema, da geração de Ezequiel especificamente, teríamos que falar com mais riqueza de detalhes, só que o objetivo neste momento não é exaurir a questão daquela geração, daquele povo, mas é encontrar no meio daquele povo alguém, um grupo de pessoas que nós estamos aqui denominando de geração de Ezequiel, que vem para ouvir, se reúne às multidões, se colocam aos pés do profeta e ouvem a palavra dia após dia. Deus dá uma palavra através do profeta. Mesmo assim, eles não estão interessados em colocar em prática aquela palavra. Isto é o que nós estamos denominando aqui de geração de Ezequiel. Trata-se do povo chamado de povo de Deus. É o povo de Israel, é o povo de Deus que está em foco nessa colocação, nesse tema que estamos abordando nesta oportunidade. Se você parar para ler, no tempo de Jesus, ele também identifica no meio do povo que vem, no meio das multidões que vem, uma geração semelhante àquela mesma geração, a geração de Ezequiel. Jesus inicia o seu ministério com um dos melhores, mais completos sermões já ministrados em toda a sua vida. Ele vai no capítulo de número 5, no capítulo de número 6, no capítulo de número 7, trazer ali o chamado, conhecido Sermão da Montanha, que nós entendemos ser o espelho de todo o verdadeiro cristão. Ele traz uma série de ensinos a respeito do seu ministério, a respeito da verdade da palavra de Deus, da interpretação correta da palavra de Deus, e ele encerra este sermão com este texto que vou ler agora, Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Ele diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ele faz a ministração, como disse, uma das mais importantes em toda a Bíblia Sagrada. E ao terminar essa ministração, a conclusão dessa ministração é que não é suficiente estar aos seus pés, fazer parte de uma multidão que vem para ouvir a sua palavra, porque havia uma multidão ouvindo este sermão. Também não é o bastante ser chamado de discípulo, nem é o bastante ser um dos 12. É necessário que, ao ouvir a palavra, tenha também a intenção de colocar em prática, de ouvir a palavra e colocar em prática, que ele compara a alguém que edifica a sua casa na rocha, com alicerce sólido. E também diz que aquele que ouvir a palavra e não colocar em prática é semelhante a alguém que também está edificando uma casa, da mesma forma, mas o alicerce dessa casa está em cima da areia, e esta casa vai cair ao primeiro vendaval, à primeira tempestade, porque tempestades, vendavais virão na vida de quem edifica sobre a rocha, mas também na vida de quem edifica sobre a areia. A diferença é que uma casa vai cair e a outra vai continuar em pé. E no meio desta multidão, no meio desta geração de multidões que vêm aos pés do Senhor Jesus, ele identifica um grupo semelhante
a geração de Ezequiel. Está lá no capítulo 15, no versículo 7 ao 9. Ele diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim, com a sua boca me honra, com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ele está citando o livro do profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13, e está se referindo aqui àqueles que são escribas e fariseus hipócritas, que por várias vezes ele vai se referir a este grupo de pessoas, dizendo: vocês ouvem a palavra, mas não colocam em prática, vocês são hipócritas. Então, uma geração no tempo de Ezequiel que ouve a palavra, vem para a reunião, para a igreja, ouve a ministração, gosta do que está ouvindo, mas mesmo assim não coloca em prática. Jesus faz a sua ministração, a abertura do seu ministério, e diz: não adianta simplesmente me ouvir, é necessário colocar a palavra em prática. E no meio desta multidão ele encontra uma geração que da mesma forma está interessado em ouvir, mas não quer colocar em prática. Esta é também a geração aqui que nós poderíamos denominar de geração de Ezequiel. É a mesma geração que ouve a palavra, mas não coloca em prática. A geração do presente século, novamente o fenômeno se repete, pois a nossa geração tem muita semelhança ao que estamos estudando. Nunca se viu um fenômeno como este, um número tão grande de pessoas que parecem mais do que nunca interessados em ouvir uma boa pregação, como nos dias de Ezequiel. Ainda melhor, nos dias de Jesus Cristo, o maior de todos os pregadores. Hoje temos um número bem maior de bons pregadores. Existem muitos bons pregadores. Infelizmente, a mesma verdade se aplica aos dias atuais, pois temos um número crescente de ouvintes, em detrimento a um número minguante ou decrescente de praticantes. Da mesma maneira que se avolumam ou se avolumavam aos pés de Ezequiel e de Jesus Cristo para ouvi-los, sem contudo acontecer a prática. Hoje, de igual modo, com facilidade, se lota um ginásio de esporte com o anúncio de um grande pregador, até com as restrições de pandemia tem havido a aglomeração. É muito fácil perceber o fato, somente observando os números de acesso nas pregações de grandes pregadores. Há um fenômeno com mais de 5 milhões de acessos só no vídeo de uma missionária. Então, muitos bons pregadores que estão sendo assistidos, estão sendo ouvidos, e como disse aqui, até mesmo no tempo de pandemia tem acontecido aglomerações, porque se você ouve dizer que um bom pregador com uma boa oratória estará naquele local, as pessoas correm para aquele lugar, interessadas em ouvir uma boa palavra, em ouvir uma boa ministração. Parece que se tornou como que um vício de ouvir pregações boas, sem a intenção de colocar a palavra em prática. Eu, de forma rápida, vou colocar, quase que em forma de conclusão, uma última observação. A única geração a quem vale a pena pertencer, aquela geração que nós encontramos no tempo de Ezequiel, que quer ouvir a palavra, mas não quer colocar em prática. Aquela geração que, durante o tempo que o maior de todos os pregadores está aqui na terra, também correm para ouvi-lo, mas também não quer colocar em prática. A geração do século 21, que enche os ginásios de esporte, os templos, as igrejas, ouvem palavras, boas palavras,
palavras com uma oratória perfeita, mas não quer colocar em prática. A única geração a que vale a pena pertencer. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não pretendo aqui aprofundar o tema bíblico tão mal compreendido da eleição. Não tenho tempo para fazer isso nessa pregação. Quero somente concluir a ministração de hoje, dizendo que não faz sentido nenhum o grande volume de ouvintes, se não houver entre eles pelo menos um eleito do Senhor. Não estou pregando para curiosos do Evangelho de Jesus Cristo. Ainda que alguém esteja me ouvindo nessa condição, se você é somente um curioso, cometeu pelo menos 2 grandes erros. Eu já estou indo para a conclusão. Se você é só um desses que está no meio das multidões, que tem prazer em ouvir uma boa pregação, mas não tem a intenção de colocar em prática, você cometeu pelo menos 2 grandes erros. O primeiro erro, você clicou no link errado, porque eu não sou bom como Ezequiel, e muito menos posso ser comparado com Jesus Cristo, o maior de todos os pregadores que já existiu. Esse foi o primeiro erro. Você clicou no link errado, porque não está aqui um grande pregador igual a Ezequiel, e nem muito menos semelhante ao Senhor Jesus nas suas melhores pregações. Esse é o primeiro erro. Além de ouvir, esse é o segundo erro agora, um pregador abaixo da média, você ainda escolheu a geração errada para fazer parte, porque aqui intitulada geração de Ezequiel é uma geração reprovada por Deus e fadada ao fracasso. Por outro lado, se estou falando para a geração eleita do Senhor, não tenho que me preocupar com a beleza da oratória, muito menos com o número de acessos, pois sei que a palavra de Deus é alimento suficiente para nós. Não somos curiosos, atenienses, à procura de ouvir alguma nova qualquer, alguma coisa nova, não. Os profetas para nós são o que houve e o que há de mais precioso na terra. Jesus Cristo é o maior de todos os pregadores. Ele é o nosso Senhor, único e suficiente Salvador. Então, eu encerro esta ministração com a seguinte pergunta: a que geração você pertence? Lembrando que só vale a pena pertencer à geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você é parte desta geração, esta palavra ardeu em seu coração, alimentou a sua vida espiritual, e você está aí ouvindo e dizendo: fecho com a palavra de Deus. Não sou curioso, não sou ateniense interessado simplesmente em ouvir coisas novas, em ouvir novidade, em saber se a oratória é boa ou se ela é fraca. Eu quero a palavra de Deus, e a palavra de Deus é alimento para a minha vida. Eu não venho simplesmente assistir mais um videozinho legal, eu não venho simplesmente para ouvir um bom pregador, eu venho receber a palavra de Deus, e a palavra de Deus é alimento para a minha vida. Então que a palavra de Deus continue alimentando você, servo do Senhor. Oro por você agora, que fecha com a Bíblia Sagrada. Para você que não é a geração de Ezequiel, que não é também a geração de escribas e fariseus hipócritas dos tempos de Jesus Cristo, e também não é simplesmente a geração do século 21 que se amontou fazendo aglomerações mesmo em tempo de pandemia. Você é geração eleita, você é o eleito do Senhor, você é servo do Senhor, você é discípulo de Jesus Cristo, você é filho de Deus, o seu nome está escrito no livro da vida. Eu oro por você e por você neste momento. Senhor Deus, não estou pregando para
curiosos neste momento, Senhor. Esta é uma ministração que seria colocada na reunião do culto de sábado, se a igreja não tivesse fechado hoje, Senhor. E a pregação da Tua palavra busca a geração eleita, busca aqueles que fecham com a Tua palavra e querem ouvir a Tua palavra, Senhor, para colocar em prática. Eles querem muito mais do que teoria, eles querem muito mais do que ouvir, meu Deus, uma coisa bonita, porque, Senhor, não é só uma canção, não é só uma ministração, é o Senhor falando aos corações. Continua falando com este homem, continua falando com esta mulher, continua alimentando a vida deste homem, que é eleito do Senhor, dos teus eleitos, Senhor, da geração eleita do Senhor, do povo santo, do sacerdócio real do Senhor. Eu oro pelo teu povo agora, pelos teus escolhidos, em nome de Jesus Cristo. E se tem alguém ouvindo, Senhor, que era somente um curioso, mas que quer entregar a vida ao Senhor agora, a partir de agora, Senhor, ele deixa de ser curioso e entra para o rol daqueles que o apóstolo Pedro qualifica em sua carta no capítulo 2 e no versículo 9, dizendo que é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração e continuaremos anunciando a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.